meu marido esvaziou a poupança para a faculdade da nossa filha e desapareceu com a amante. Fiquei arrasada até que nosso filho de 12 anos deu um sorriso irônico e disse: Mãe, não se preocupe. Eu cuidei disso. Dias depois, ele ligou gritando ao descobrir. Mark estava enfiando roupas numa mala quando entrei no nosso quarto. Sem explicação, sem contato visual, apenas arrumando as coisas freneticamente, como se a casa estivesse pegando fogo. O que você está fazendo? Perguntei. Ele nem olhou para cima. O que eu deveria ter feito anos atrás. Suas palavras me atingiram com a força de um golpe físico. 22 anos de casamento, e foi assim que terminou. Ele jogando camisas na mala enquanto eu estava de pijama, completamente surpresa. Mark, pare. Agarrei seu braço, mas ele me dispensou como se eu fosse uma estranha. Fale comigo. O que está acontecendo? Ele finalmente me olhou nos olhos, e o que vi me apavorou. Nada. Nenhuma culpa, nenhuma tristeza, nenhum arrependimento, apenas uma fria determinação. Estou indo embora, Sarah. Hoje. Antes de continuarmos, quero agradecer por se juntar a mim para compartilhar histórias sobre como proteger nossas famílias. Se você acredita que as crianças merecem segurança financeira, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais famílias que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver o que Emma descobriu. A sala girou ao meu redor. Aquilo não podia ser real. Ontem, conversamos sobre as inscrições da Emma para a faculdade durante o jantar. Ontem, ele me beijou na testa e me deu boa noite. Ontem, eu era uma esposa, não o que quer que eu estivesse me tornando naquele momento. Tem mais alguém? A pergunta escapou da minha boca antes que eu pudesse impedi-la. Mark fez uma pausa, com uma camisa social no meio da mala. Por um segundo, pensei ter visto algo piscar em seu rosto. Então, desapareceu. Isso não tem a ver com mais ninguém. Tem a ver com a minha necessidade de respirar novamente. Mas eu sabia. O jeito como ele não me olhava direito, o jeito como seu celular ficava virado para baixo havia meses, as reuniões que se estendiam até mais tarde. Eu vinha reprimindo essas suspeitas por tanto tempo que elas se tornaram ruído de fundo, mas agora elas gritavam comigo. Para onde você vai? Minha voz soou baixa, patética. Eu vou dar um jeito. Ele fechou a mala com firmeza. Preciso que você transfira minha parte das economias para minha conta pessoal. Foi aí que o verdadeiro pânico se instalou. Dinheiro, a poupança para a faculdade da Emma, nossas contas conjuntas, tudo o que tínhamos construído juntas. Corri escada abaixo, meus pés descalços batendo no piso de madeira. Emma ergueu os olhos do cereal, a preocupação estampada em seu rosto de 12 anos. Mãe, o que houve? Nada, querida. O papai só vai viajar. A mentira tinha um gosto amargo. Peguei meu laptop e entrei na nossa conta bancária com os dedos trêmulos. A página carregou e eu encarei a tela, incrédula. Nossa conta corrente mostrava $247,83. Nossa conta poupança estava zerada. O fundo para a faculdade da Emma, aquele que vínhamos alimentando por 12 anos, aquele que deveria ter $75.000, estava zerado. Não. A palavra saiu como um sussurro. Não, não, não. Atualizei a página. Os números não mudaram. Verifiquei o histórico de transações. 3 dias antes, enquanto eu estava na reunião do meu clube do livro, Mark tinha transferido tudo. Tudo. Não apenas a metade dele, não apenas o dinheiro que tínhamos em comum, mas também o futuro de Emma. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia digitar. Liguei para o banco, rezando para que fosse algum engano. O atendente confirmou o que eu já sabia, mas não podia aceitar. Mark tinha acesso total a todas as contas. As transferências eram legítimas. Mãe? A voz de Emma parecia vir de muito longe. Você está me assustando. Olhei para minha filha. Olhei de verdade para ela. Ela ainda estava com o uniforme da escola, o cabelo escuro preso num rabo de cavalo, a mochila pronta perto da porta. Ela não fazia ideia de que o pai tinha acabado de roubar seu futuro e ido embora. O som de passos na escada nos fez virar.
Mark apareceu, arrastando sua mala. Ele passou por nós como se fôssemos móveis, indo direto para a porta da frente. Só isso? Encontrei minha voz, e ela saiu mais forte do que eu esperava. 22 anos, e você está indo embora? Ele parou com a mão na maçaneta. Deixei uma mensagem de voz explicando tudo. Não quero mensagem de voz. Quero que você olhe para sua filha e explique por que a está abandonando. Emma se levantou lentamente da mesa do café da manhã. Ela não chorou, não correu até ele, não implorou para que ficasse. Ela apenas observou com aqueles olhos inteligentes que eram tão parecidos com os dele. Mark olhou para Emma por uns 3 segundos. Você vai entender quando for mais velha, disse a ela. Então, olhou para mim. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. A porta se fechou atrás dele com um clique baixo que, de alguma forma, soou mais alto do que se ele a tivesse batido. Emma e eu ficamos paradas no silêncio repentino da nossa cozinha. A cafeteira borbulhava. A geladeira zumbia. Lá fora, o motor de um carro ligou e arrancou. Ele vai voltar? Perguntou Emma. Eu queria mentir para protegê-la, dizer que o papai só precisava de um tempo. Mas, olhando para o rosto dela, percebi que ela já sabia a resposta. Acho que não, querida. Ela sentiu, processando a informação como processava tudo na vida, com muita consideração. Ele pegou o nosso dinheiro. A pergunta me pegou de surpresa. Como ela sabia que era para perguntar isso? Uma parte, eu disse, cautelosamente. Meu dinheiro da faculdade também? Eu não conseguia falar. Apenas assenti. Emma pegou sua tigela de cereal e a levou até a pia. Ela a enxagou, secou e guardou no armário. Então, ela se virou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes em seu rosto jovem. Mãe, não se preocupe. Eu cuidei disso. As palavras foram tão inesperadas, ditas com tanta calma, que quase ri. Lidou com o quê? Ela tinha 12 anos. O que ela poderia ter lidado? Mas algo em seu tom de voz me fez parar. Não havia bravata infantil, nenhum conforto vazio, apenas uma confiança silenciosa, como se ela soubesse de algo que eu não sabia. Como assim, querida? Emma pegou sua mochila e foi em direção à porta. Vou perder o ônibus se não sair agora. Conversamos depois da aula, ok? E então ela se foi, me deixando sozinha em uma casa que de repente me pareceu enorme e vazia, com perguntas que eu não conseguia responder e um futuro que eu não conseguia ver. A casa parecia diferente naquela primeira semana sem Mark. Não apenas vazia, mas de alguma forma vigilante. Eu me pegava chorando em momentos aleatórios, dobrando suas roupas abandonadas, vendo sua caneca de café ainda na lava-louças, ouvindo o despertador da Emma através das paredes todas as manhãs. Mas Emma, ela se movia pelo nosso mundo despedaçado como se nada tivesse mudado. Todas as manhãs, às 7h15, ela aparecia na cozinha, toda vestida, mochila organizada e lancheira pronta. Ela me beijava na bochecha e dizia, tenha um bom dia, mãe, no mesmo tom alegre que usava quando ainda éramos uma família completa. Era perturbador. Você está bem, querida? Perguntei ela certa manhã, segurando seu pulso delicadamente enquanto ela se dirigia para a porta. Ela me olhou com aqueles olhos escuros e sérios. Estou bem, mãe. E você? Eu não estava bem. Eu estava desmoronando aos poucos, mas não podia dizer isso a ela. Só para ver como você está. Eu sei. Ela apertou minha mão. Mas eu estou bem mesmo. Naquela noite, decidi ligar para minha irmã Janete para pedir conselhos. Enquanto discava, pude ouvir Emma no quarto dela lá em cima. O som ecoava pelo assoalho, com cliques rápidos, como se ela estivesse digitando freneticamente. Presumi que ela estivesse conversando com amigos sobre a situação, talvez processando seus sentimentos online como as crianças fazem hoje em dia. Sara, como você está? A voz de Janete estava carregada de preocupação. Não sei, admiti, afundando no sofá. A Emma está sendo tão forte, mas estou preocupada que ela esteja guardando tudo para si. Ela não chorou nenhuma vez. Algumas crianças processam de forma diferente. Lembra quando o papai foi embora?
Você chorou por semanas, mas eu fiquei brava e quebrei o vaso favorito da mamãe. O barulho no andar de cima parou de repente e recomeçou com ainda mais intensidade. Que barulho é esse? Perguntou Janete. A Emma está no computador. Provavelmente dever de casa ou jogos. Mas, mesmo enquanto eu dizia isso, algo me incomodava. O ritmo era muito consistente, muito intencional para jogos. Depois de desligar o telefone com a Janete, preparei o jantar favorito da Emma, queijo grelhado e sopa de tomate. Bati na porta dela por volta das 18h30. Entre, ela chamou. Empurrei a porta, carregando sua bandeja de jantar. Emma estava sentada à sua mesa, com a tela do laptop virada para longe de mim. Ela o fechou rapidamente quando entrei. Trouxe comida para você, querida. Obrigada, mãe. Ela pegou a bandeja sem fazer contato visual. Pode colocar na minha mesa de cabeceira. Enquanto eu colocava a bandeja, olhei para a mesa dela. Papéis espalhados, sua agenda escolar, alguns livros didáticos. Nada em comum, mas havia algo deliberado na forma como ela havia posicionado tudo, como se tivesse organizado tudo especificamente para minha visita. No que você estava trabalhando? Perguntei casualmente. Relatório de história sobre a Revolução Industrial. Ela abriu o laptop novamente, mas dei uma olhada na tela antes que ela minimizasse o que estava vendo. Parecia um programa de e-mail, não um documento escolar. Precisa de ajuda? Estou bem. Obrigada pelo jantar. Fui dispensada, educadamente, mas com firmeza. Beijei o topo da cabeça dela e fui embora, mas a sensação de desconforto persistia. Nos dias seguintes, o padrão continuou. Emma manteve sua rotina perfeita enquanto eu mergulhava cada vez mais na confusão e no luto. Eu acordava às 3 da manhã com ataques de pânico, verificando nossas contas bancárias obsessivamente, ligando para o número do Mark só para ouvir a mensagem de voz dele. Enquanto isso, Emma aparecia todas as manhãs com uma aparência descansada e serena. A digitação continuava todas as noites. Às vezes, durava até quase meia-noite. Na sexta-feira à noite, eu estava guardando as roupas limpas da Emma quando vi uma única folha de papel em sua mesa, parcialmente escondida sob seu livro de ciências. Eu não deveria ter olhado, mas algo na formatação me chamou a atenção. Era uma sequência de e-mails impressa. Os nomes no topo me fizeram gelar o sangue, Mark e Rebecca. Minhas mãos tremiam quando puxei o papel. As mensagens eram de 3 semanas atrás, antes de Mark partir. Eles discutiam horários de reuniões, reservas de hotel e algo sobre como lidar com Sarah quando chegasse a hora. Sentei-me com força na cama de Emma, olhando para as evidências em minhas mãos. Minha filha de 12 anos tinha, de alguma forma, acessado os e-mails particulares do pai. Como isso era possível? Mãe? A voz de Emma vinda da porta me fez pular. Ela ficou ali, segurando seu prato vazio, me olhando com aqueles olhos calmos e avaliadores. Sem pânico, sem constrangimento por ter sido pega, apenas observação silenciosa. Emma, de onde veio isso? Ela pousou o prato e fechou a porta do quarto. Papai não é muito bom com senhas. Como você, comecei, mas parei. Há quanto tempo você sabe sobre a Rebecca? 6 semanas. Sobre o dinheiro, eu descobri isso um dia antes de ele ir embora. 6 semanas. Embora eu estivesse felizmente inconsciente, meu filho estava vivendo com esse conhecimento. Eu me senti mal porque você não me contou. Emma sentou-se ao meu lado na cama, de repente parecendo mais com a menina de 12 anos que realmente era. Eu queria ter certeza e queria descobrir o que fazer a respeito. Querida, isso não é sua responsabilidade. Sim, é. Sua voz era firme. Ele roubou meu dinheiro para a faculdade. Ele mentiu para nós duas. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Olhei ao redor do quarto dela com novos olhos. Tudo parecia diferente agora. Sua mesa organizada, sua rotina cuidadosa, sua calma normal. O que mais você sabe? Emma se levantou e tirou um caderno espiral de debaixo do colchão. Ela me entregou sem hesitar.
As páginas estavam cheias de anotações manuscritas, capturas de tela impressas, diagramas que eu não conseguia entender e listas de números que poderiam ser números de telefone ou informações de contas. Emma, que pesquisa é essa? Ela sentou-se novamente ao meu lado. Papai se acha inteligente, mas é descuidado. Ele usa a mesma senha para tudo. Ele não limpa o histórico do navegador. Ele nem sai das contas quando termina. Folheei página após página de documentação meticulosa, registros financeiros, capturas de tela de mensagens de texto, o que pareciam itinerários de viagem. Minha filha vinha monitorando o próprio pai. Isso é, eu lutava para encontrar as palavras. Isso é incrível e assustador. Aprendi a maior parte disso em tutoriais do YouTube. Segurança de computadores é realmente interessante quando você entende o básico. Emma, esse tipo de coisa, invadir a conta de alguém, não é legal. Ela me olhou com uma expressão madura demais para a idade dela. Nem roubar $75.000 do fundo para a faculdade da sua filha. A maneira prática com que ela disse isso me arrepiou. Aquela não era mais a minha garotinha. Era alguém que eu nunca tinha conhecido antes. Alguém calculista, focada e completamente destemida. O que você planeja fazer com todas essas informações? Emma pegou o caderno de volta e o fechou com cuidado. Ainda estou trabalhando nessa parte. Mas não se preocupe, mãe. Eu cuido disso. Lá estava aquela frase de novo. As mesmas palavras que ela dissera naquela manhã, quando seu pai saiu de nossas vidas. Mas agora elas carregavam um peso que me fez perceber que eu talvez nem conhecesse minha própria filha. Mostra-me tudo, eu disse, com a voz quase insegura. Emma hesitou pela primeira vez desde que aquele pesadelo começou. Mãe, algumas coisas são bem ruins. Mostra-me. Ela abriu o laptop e abriu uma pasta chamada Projeto de Feira de Ciências. Dentro, havia dezenas de subpastas com nomes como registros financeiros, registros de comunicação e provas de roubo de identidade. Meu estômago se apertou. Tudo começou com o segundo celular do papai, disse Emma, clicando em uma pasta. Ele achou que tinha escondido no armário, mas eu o vi checando uma noite, quando achou que eu estava dormindo. A tela se encheu de fotos que Emma tinha tirado da porta do quarto de Mark. Borradas, mas nítidas o suficiente para mostrá-lo digitando em um aparelho que eu nunca tinha visto antes. Esperei até que ele o deixasse carregando no escritório um dia. Só tive uns 10 minutos, mas consegui ler as mensagens dele. Os dedos de Emma se moviam pelo teclado com eficiência praticada. Foi assim que encontrei a Rebecca. Uma nova janela se abriu, cheia de capturas de tela de conversas de texto. As palavras do meu marido para outra mulher, falando de mim como se eu fosse um obstáculo a ser removido, planejando o futuro juntos, discutindo como lidar com a situação da Sarah sem perder muito dinheiro em um divórcio. Senti vontade de vomitar. Piora, mãe. Emma clicou em outra pasta. Rebecca Sterling trabalha no escritório de contabilidade do papai. Ela cuida dos investimentos dos clientes e das contas fiduciárias. Você descobriu onde ela trabalha? Descobri tudo sobre ela. Endereço, família, histórico profissional, pontuação de crédito, até a senha da Netflix. A voz de Emma era pragmática, como se ela estivesse discutindo uma tarefa escolar. Ela vem roubando dinheiro dos clientes há 2 anos. As evidências eram contundentes, registros de transferências bancárias mostrando dinheiro sendo transferido de contas de clientes para contas pessoais, faturas falsas de serviços nunca prestados, extratos de investimentos que não correspondiam aos saldos reais das contas. Emma, de alguma forma, havia acessado o computador de trabalho de Rebecca e documentado tudo. Emma, isso é, como você conseguiu entrar no sistema deles? A Rebecca usa a mesma senha para tudo, Sterling 2011. Esse é o sobrenome dela e o ano em que ela se formou na faculdade. Encontrei essa informação no perfil dela no LinkedIn. Emma deu de ombros como se fosse óbvio. As pessoas são muito previsíveis com senhas. Olhei para minha filha, para o estranho sentado ao meu lado. Mas como você aprendeu a fazer tudo isso? No YouTube, principalmente, e em alguns fóruns de programação. Há muita informação por aí, se você souber como procurar. Ela clicou em mais uma pasta, e meu mundo virou de cabeça para baixo novamente.
Extratos bancários com meu nome, mas contas que eu nunca tinha aberto. Pedidos de crédito preenchidos com o número do seguro social da Emma. Documentos de empréstimo assinados com assinaturas falsas. Mãe, o pai não pegou só o nosso dinheiro. Ele está usando nossas identidades para conseguir empréstimos. Os $75.000 do meu fundo para a faculdade? Era só a entrada de um empréstimo de $200.000 que ele fez em meu nome. O quê? A palavra saiu num sussurro. Ele e Rebecca estão comprando uma casa juntos na Flórida. Eles usaram meu histórico de crédito e suas informações de emprego para garantir a hipoteca. Emma apertou o maxilar. Eles iam desaparecer e nos deixar com a dívida. A sala girava ao meu redor. Roubo de identidade. Fraude. Meu marido não tinha apenas nos abandonado. Ele havia sistematicamente destruído nosso futuro financeiro para construir uma nova vida com sua amante. Mas é o seguinte, continuou Emma, e percebi algo novo em sua voz. Algo frio e satisfeito. Eu os peguei antes que pudessem concluir a compra. Ela abriu outra pasta com um rótulo contra medidas. Dentro dela, havia dezenas de documentos com aparência oficial, relatórios de fraude registrados em agências de crédito, reclamações enviadas a autoridades bancárias, denúncias anônimas enviadas ao empregador de Rebecca. Estou trabalhando nisso há 3 semanas, explicou Emma. Primeiro documentei tudo, depois comecei a desmontar os planos deles aos poucos. Como assim? Bem, Rebecca foi suspensa do trabalho ontem. O chefe dela recebeu um e-mail anônimo com todas as evidências do desfalque. Os clientes dela estão cancelando as contas. O Conselho Estadual está abrindo uma investigação. Fiquei boquiaberta. Você fez isso? Ela roubou dinheiro de idosos que estavam economizando para a aposentadoria, mãe. Ela mereceu. A voz de Emma era firme, virtuosa. E isso é só o começo. Ela me mostrou mais arquivos. Agências de crédito haviam congelado as contas fraudulentas abertas em nossos nomes. O pedido de financiamento imobiliário para a casa na Flórida havia sido sinalizado e negado. O proprietário de Rebecca havia recebido uma denúncia sobre atividades ilegais em seu apartamento e iniciado um processo de despejo. Mas a melhor parte, disse Emma, clicando em uma última pasta, é o que enviei para o pai dela. Seu pai, Dr. Robert Sterling, um cirurgião renomado e muito preocupado com a reputação da família, recebeu uma carta muito detalhada sobre as atividades criminosas da filha, juntamente com cópias de todas as provas. Fiquei tonta. Emma, o que você fez? Eu nos protegi. Ela fechou o laptop e olhou diretamente para mim. Papai achou que podia nos roubar e sair ileso. Ele achou que estaríamos quebrados e estúpidos demais para revidar. Ele estava errado. Mas, querida, esse tipo de coisa, ir atrás de pessoas assim, é perigoso. Mais perigoso do que deixar que destruam nossas vidas? Emma se levantou e foi até a janela, olhando para o céu que escurecia. Mãe, eles não levaram só o nosso dinheiro. Levaram o meu futuro. Levaram a sua segurança. Levaram tudo pelo que trabalhamos e entregaram para si mesmos. Observei minha filha de 12 anos, sua pequena silhueta contra a janela, e percebi que ela tinha razão. Enquanto eu chorava e ligava para o correio de voz do Mark, implorando para que ele voltasse para casa, Emma lutava por nós. O que acontece agora? Perguntei. Emma se virou para mim e, na penumbra do quarto, parecia mais velha do que realmente era. Agora, vamos esperar. O mundo da Rebecca está desmoronando, e ela nem sabe o porquê ainda. Quando o papai perceber o que está acontecendo, ele vai entrar em pânico. E quando as pessoas entram em pânico, elas cometem erros. Como você consegue ficar tão calmo com tudo isso? Porque não sou mais eu quem precisa ter medo, ela disse simplesmente. Eles precisam. Naquela noite, fiquei acordado pensando na criança dormindo no corredor. Ela nos salvou, mas a que custo? Que tipo de pessoa minha filha havia se tornado no processo? E mais assustador ainda, do que mais ela era capaz? Por volta da meia-noite, ouvi de novo. O clique suave das teclas do computador, firme e determinado. Emma ainda estava trabalhando, ainda planejando, ainda nos protegendo de maneiras que eu não conseguia entender completamente.
Eu deveria ter me sentido grato. Em vez disso, senti medo. O telefone tocou exatamente às 14h15 de uma terça-feira à tarde. Eu estava na cozinha lavando a louça do almoço quando o nome do Mark apareceu na tela. Minhas mãos ainda estavam ensaboadas quando procurei o telefone, com o coração disparado por motivos que não conseguia explicar. Alô? Minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. Sarah. A voz de Mark estava diferente, tensa, quase desesperada. Precisamos conversar. Algo muito estranho está acontecendo. Sequei as mãos em um pano de prato, olhando para a sala de estar onde Emma supostamente estava fazendo a lição de casa. Que tipo de estranho? Meu banco ligou hoje de manhã. Todas as minhas contas foram sinalizadas por atividade suspeita. Congelaram tudo aguardando algum tipo de revisão federal. Suas palavras saíram apressadas, em pânico. E Rebecca, Sarah, Rebecca perdeu o emprego ontem. A segurança a escoltou para fora do prédio. Emma apareceu na porta da cozinha, ainda usando o uniforme escolar. Ela caminhou calmamente até o balcão e se serviu de um copo d'água, mas notei que ela estava ouvindo atentamente. Não entendo o que isso tem a ver comigo, disse a Mark. É muita coincidência. Primeiro, Rebecca é demitida por uma falsa acusação de apropriação indébita. Agora minhas finanças estão sob investigação. Alguém está de olho em nós, Sarah. Alguém com habilidades técnicas sérias. Emma pousou o copo e foi até a mesa da cozinha, abrindo o laptop com facilidade. Ela digitou algo rapidamente, e vi sua tela se iluminar com o que pareciam ser várias janelas e fluxos de dados. Quem faria uma coisa dessas? Perguntei, embora meu estômago já estivesse revirando de desconfiança. É isso que estou tentando descobrir. Rebecca acha que pode ser alguém do escritório dela, talvez um colega que ela rejeitou ou... Mark parou de falar de repente. Que barulho foi esse? Olhei para Emma. Ela havia clicado em algo no laptop e um toque suave ecoou pela conexão telefônica. Que som? Perguntei. Houve um bip, como se alguém tivesse acessado meu e-mail. A voz de Mark mudou para puro alarme. Sarah, tem alguém no meu computador agora. Consigo ver meu e-mail abrindo e fechando em tempo real. Alguém está lendo minhas mensagens enquanto conversamos. Os dedos de Emma se moviam pelo teclado com a precisão fluida de um pianista de concerto. Sua tela mostrava o que pareciam ser interfaces de e-mail, documentos financeiros e dados de streaming. Ela estava dentro do sistema dele, observando tudo o que ele fazia, lendo tudo o que ele acessava. Mark, talvez você devesse desligar e ligar para o seu banco. Não, espere. Preciso te perguntar uma coisa diretamente. Sua voz ficou desconfiada. Sarah, você contratou alguém? Um investigador particular ou um especialista em informática? Porque, se contratou, precisa demiti-lo agora mesmo. O que eles estão fazendo é ilegal. Emma ergueu os olhos do laptop e me encarou. Ela balançou a cabeça levemente e depois voltou a se concentrar na tela. Eu não contratei ninguém, respondi, com sinceridade. Então quem? A voz de Mark se interrompeu, substituída por sons frenéticos de digitação. Alguém acabou de enviar um e-mail da minha conta para o meu chefe. Sarah, eles estão se passando por mim agora. O que dizia o e-mail? Não posso, não sei. Está tudo acontecendo rápido demais. Sua respiração se tornou audível através do telefone. Eles estão nas minhas redes sociais agora. Estão postando coisas, documentos financeiros, mensagens privadas entre mim e Rebecca. Emma minimizou uma janela e abriu outra. Dei uma olhada no que pareciam ser perfis de redes sociais e uploads de documentos antes que ela virasse a tela para longe de mim. Mark, você precisa entrar em contato com a polícia se alguém estiver hackeando suas contas. Você acha que eu não tentei? A polícia disse que, se a informação postada for verdadeira, então não é assédio, é denúncia. Mas como alguém teria acesso a documentos financeiros verdadeiros a menos que estivessem? Ele parou. A menos que estivessem dentro das minhas contas reais. A compreensão o atingiu. Alguém não estava postando informações falsas sobre ele. Alguém estava postando evidências reais de seus crimes. Sarah, preciso que você entenda uma coisa.
O dinheiro que peguei, eu planejava devolver. Rebeca e eu íamos dar um jeito nisso, e então eu ia substituir tudo discretamente. Ninguém deveria se machucar. Mas você aceitou. Temporariamente. Como um empréstimo. Rebeca tinha uma oportunidade de investimento que, com certeza, dobraria nosso dinheiro em 6 meses. Sua voz ficava mais desesperada a cada palavra. Íamos surpreender você e Emma com ainda mais dinheiro do que o que tínhamos originalmente. Emma ergueu os olhos do laptop novamente, e vi algo em sua expressão que eu nunca tinha visto antes. Não raiva, nem mágoa, mas sim cálculo frio. Ela ouvia o pai inventar mentiras sobre roubar da própria família e tomava notas. Mark, empréstimos não funcionam assim. Você não pode pegar o dinheiro de outra pessoa sem a permissão dela e chamar isso de empréstimo. Você não entende a pressão que eu estava sofrendo. O pai da Rebeca estava ameaçando cortar o financiamento dela se ela não provasse que conseguia se sustentar. Ela precisava daquele dinheiro para comprar a casa e mostrar a ele que levava a sério a construção de um futuro. Então, você roubou o dinheiro da faculdade da nossa filha para impressionar o pai da sua namorada. Não foi roubo. A voz de Mark falhou. Foi um investimento no futuro de todos nós. A família da Rebeca tem contatos. Assim que o pai dela aceitasse as escolhas dela, ele me ajudaria a abrir meu próprio negócio. Teríamos sido ricos, Sarah, ricos o suficiente para pagar a faculdade da Emma 10 vezes mais. Emma fechou o laptop com um estalo silencioso e se levantou. Ela caminhou até onde eu estava e gentilmente pegou o telefone da minha mão. Oi, pai. Sua voz estava perfeitamente calma. Emma, querida, graças a Deus. Emma, alguém está fazendo coisas horríveis comigo e com a Rebeca. Estão nos fazendo parecer criminosas. Você precisa dizer à sua mãe que eu nunca roubaria de você. Nunca. Mas você me roubou. O tom de Emma permaneceu informal, como se estivesse falando sobre o tempo. Você tirou $75.000 da minha conta da faculdade e usou como garantia para um pedido de financiamento imobiliário na Flórida. O silêncio do lado de Mark se estendeu por quase 10 segundos. Emma, quem te contou isso? Ninguém me contou. Eu mesma descobri. Junto com cópias dos documentos falsos do empréstimo, onde você usou meu número do seguro social para garantir crédito adicional. Isso é impossível. Você tem 12 anos. Você não poderia entender. Eu entendo que você cometeu roubo de identidade. Eu entendo que Rebeca desviou dinheiro de seus clientes. Eu entendo que vocês dois planejaram desaparecer na Flórida e deixar a mamãe e eu responsáveis pela dívida que vocês criaram. Emma, me escute com muita atenção. Adultos às vezes tomam decisões financeiras complicadas que as crianças não conseguem compreender completamente. O que parece errado para você pode, na verdade, ser. Tenho cópias de tudo, pai. De todos os e-mails entre você e Rebeca. De todos os documentos falsificados. De todas as transações ilegais. Estou de olho em você há semanas. A respiração de Mark ficou ofegante. Você estava me observando? Emma, o que isso significa? Significa que eu sei sobre o segundo telefone que você achou que escondia tão bem. Sei sobre as contas de investimento falsas que Rebeca criou para esconder o dinheiro que roubou. Sei sobre a casa que você tentou comprar usando a minha identidade. A voz de Emma não vacilou. E eu sei que quando o dinheiro acabou e Rebeca foi demitida, ela parou de retornar suas ligações. Como você pode saber que a Rebeca não retorna minhas ligações? Porque estou monitorando todas as suas comunicações. Tenho observado vocês dois se destruírem aos poucos. Emma sentou-se à mesa da cozinha, ainda segurando o telefone com total compostura. A Rebeca bloqueou seu número ontem depois que o pai dela cortou seu dinheiro. Ela já começou a namorar outra pessoa. O som que veio do telefone era algo entre um soluço e um grito. Emma, por favor. Eu sei que cometi erros, mas ainda sou seu pai. Eu te amo. Eu amo sua mãe. Nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Você a escolheu em vez de nós, pai. Você escolheu o dinheiro em vez da sua família. Você escolheu roubar o meu futuro para pagar pela sua nova vida.
A voz de Emma permaneceu firme, factual. Ações têm consequências. Você me ensinou isso quando saiu de casa com sua mala. Emma, eu imploro. Seja lá o que você tenha feito, seja lá o que você saiba, por favor, pare. Não me resta mais nada. Estou morando no meu carro porque não consigo passar na verificação de crédito para alugar um apartamento. Não consigo um emprego porque todas as verificações de antecedentes mostram sinais de fraude financeira. Por favor. Emma olhou para mim enquanto dizia suas últimas palavras ao pai. Você me ensinou algo importante, pai. Você me ensinou que as pessoas que deveriam te proteger às vezes não o fazem. Então, você tem que se proteger. E, com isso, desligou o telefone. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Emma colocou o telefone no balcão e me olhou com aqueles olhos calmos e sérios. Ele não vai ligar de volta, disse ela, com naturalidade. Como você sabe? Porque agora ele sabe que estou de olho. E ele sabe que cada movimento que ele fizer, eu prevejo. Ela pegou o laptop e foi em direção ao quarto. Tenho lição de casa para terminar. Fiquei sozinha na cozinha, finalmente entendendo que minha filha de 12 anos tinha acabado de destruir sistematicamente a vida inteira de um homem adulto e que ele merecia cada segundo disso. Fiquei na cozinha por muito tempo depois de Emma ter desaparecido em seu quarto, olhando fixamente para o telefone em minhas mãos. Minha filha tinha acabado de destruir o pai com a mesma precisão calma que a maioria das crianças usava para fazer as tarefas de casa. O silêncio era pesado, quase sufocante. Uma parte de mim queria se sentir culpada. Uma parte queria entrar no quarto da Emma e exigir que ela desfizesse qualquer guerra digital que tivesse desencadeado. Mas uma parte maior de mim, uma parte que eu não tinha certeza se reconhecia, sentia um orgulho feroz. Minha filha de 12 anos nos protegeu quando eu não pude me proteger. Na manhã seguinte, Emma apareceu no café da manhã, parecendo exatamente como qualquer outra aluna do ensino fundamental se preparando para o dia. Ela comeu seu cereal, conferiu sua mochila e me deu um beijo de despedida no rosto, como se não tivesse passado a noite anterior destruindo sistematicamente a vida de 2 adultos. Emma, espera. Segurei seu braço delicadamente enquanto ela se dirigia para a porta. Você está bem? Ela inclinou a cabeça, considerando a pergunta com aquela expressão séria que eu conhecia tão bem. Estou bem, mãe. Por que não estaria? Por causa do que aconteceu ontem com o seu pai? O que tem isso? A completa falta de reação emocional dela me deixou nervosa. Querida, você acabou de ter uma conversa muito intensa com o papai. É normal se sentir chateada, confusa ou... Não estou chateada. Emma ajustou as alças da mochila. Estou aliviada agora. Ele sabe que eu sei o que ele fez, e ele sabe que há consequências por roubar da família dele. Mas você não sente falta dele? Nem um pouquinho. Emma parou na porta da frente, com a mão na maçaneta. Senti falta do pai que eu pensava que ele era. Mas essa pessoa nunca foi real, né? Ele era só um personagem que o papai interpretava quando era conveniente. A maneira pragmática como ela analisava os próprios sentimentos me aterrorizava. Onde estavam a raiva, a mágoa, a esperança desesperada de que talvez o papai se desculpasse e voltasse para casa? Emma, acho que seria bom você conversar com alguém, um conselheiro que possa te ajudar a lidar com essas emoções intensas. Não estou tendo emoções intensas, mãe. Estou tendo emoções apropriadas. Ela abriu a porta. Mas se isso te faz sentir melhor, não me importo de conversar com alguém. Depois que Emma saiu para a escola, liguei para o consultório do nosso pediatra. O Dr. Martinez recomendou uma psicóloga infantil chamada Dra. Patrícia Rives, especializada em traumas familiares e crianças superdotadas. Crianças superdotadas costumam processar situações difíceis de forma diferente de seus colegas, explicou o Dr. Martinez. Elas podem intelectualizar as emoções em vez de senti-las da maneira tradicional. O Dr. Rives pôde ver a Emma na semana seguinte, mas, enquanto isso, me via estudando minha filha como se ela fosse um quebra-cabeça que eu precisava resolver. Ela manteve sua rotina normal, escola, lição de casa, ajudando com o jantar. Mas houve mudanças sutis que eu não havia notado antes.
Ela assumiu completamente o controle das finanças da nossa casa, criando planilhas detalhadas que monitoravam nossa renda reduzida e projetavam nossas despesas para o ano seguinte. Ela pesquisou serviços de assistência jurídica e compilou uma pasta com informações sobre processos de divórcio e recuperação de bens. Mãe, você precisa pedir o divórcio imediatamente, ela me disse certa noite, enquanto eu pagava as contas na mesa da cozinha. Cada dia que você esperar, meu pai terá mais tempo para esconder bens ou criar dívidas adicionais em seu nome. Emma, essas são preocupações de gente grande. Você não precisa se preocupar com. Alguém precisa se preocupar com elas. Ela se sentou à minha frente. Você está deprimida, o que é compreensível, mas não é produtivo agora. Eu não estou deprimida, então consigo pensar com clareza no que precisa acontecer a seguir. Sua avaliação clínica do meu estado mental me magoou porque era completamente precisa. Eu estava me afundando, esperando que de alguma forma aquele pesadelo se resolvesse. Emma era a única que estava tomando medidas concretas para garantir o nosso futuro. O consultório do Dr. Rives era decorado em tons suaves de azul e verde, com desenhos infantis cobrindo uma parede. Eu esperava que Emma estivesse nervosa com sua primeira sessão de terapia, mas ela entrou como se estivesse em uma reunião de negócios. Emma, eu sou o Dr. Rives. Sua mãe achou que seria útil conversarmos sobre algumas das mudanças que estão acontecendo na sua família. Tudo bem. Eu entendo que isso provavelmente seja obrigatório depois do que fiz com meu pai. O Dr. Rives piscou, claramente não esperando tamanha franqueza de uma criança de 12 anos. Você pode me contar sobre isso? Pelos próximos 45 minutos, Emma explicou calmamente toda a situação. Ela descreveu a descoberta do caso de Mark, a documentação de seus crimes financeiros e a destruição sistemática da vida dele e de Rebecca. Ela falou sem demonstrar emoção, apresentando os fatos como se estivesse fazendo uma apresentação escolar. Como você se sentiu com isso? Perguntou o Dr. Rives. Satisfeita, respondeu Emma imediatamente. Ele me roubou, então me certifiquei de que houvesse consequências. Parecia justiça. Você já se sentiu triste com a partida do seu pai? Eu fico triste por ele ter escolhido se tornar o tipo de pessoa que rouba do próprio filho. Mas não fico triste por ele ter que lidar com as consequências dessa escolha. Quando a sessão terminou, o Dr. Rives pediu para falar comigo em particular enquanto Emma esperava no saguão. Senhora Patterson, sua filha é extraordinária, começou o Dr. Rives, cautelosamente. Suas habilidades cognitivas são excepcionais e sua resiliência emocional é extraordinária. Mas será que é saudável? Uma criança deveria ser capaz de fazer o que fez sem se sentir culpada ou traumatizada? As respostas ao trauma variam muito, especialmente em crianças muito inteligentes. Emma já sofreu traição e abandono significativos, mas processou tudo de uma forma notavelmente funcional. A doutora Rives inclinou-se para a frente. Algumas crianças se desintegram diante desse nível de disfunção familiar. Outras, especialmente aquelas com fortes habilidades analíticas, respondem assumindo o controle do ambiente. Então, ela está bem? Ela está mais do que bem. Ela se adaptou. A questão é se você se sente confortável com quem ela está se tornando. Naquela noite, encontrei Emma em seu quarto, trabalhando em seu laptop novamente. Mas, quando olhei por cima do ombro dela, não era um software de vigilância ou ferramentas de hacking que apareciam em sua tela. Era um documento do Word intitulado A Segurança Digital para Famílias, Sinais de Alerta e Estratégias de Proteção. O que é isso, querida? Estou escrevendo um guia para outras crianças cujos pais podem estar roubando delas e para adultos que não sabem como identificar fraudes financeiras. Ela rolou a página para baixo para me mostrar seções detalhadas sobre segurança de senhas, reconhecimento de documentos falsificados e proteção de informações pessoais. O documento era sofisticado, escrito de forma clara e incrivelmente completo. Emma, isso é incrível. Onde você aprendeu a escrever assim? Estou pesquisando sobre fraude financeira familiar há semanas. Você ficaria surpresa com a frequência disso. Ela guardou o documento. A senhora Henderson, da escola, me pediu para apresentar isso à Associação de Pais e Mestres no mês que vem. Aparentemente, outras 3 famílias em nosso distrito descobriram problemas semelhantes com dinheiro desaparecido e roubo de identidade. Fiquei olhando para a tela, lendo seus conselhos claros e práticos.
Ela não estava apenas sobrevivendo ao que Mark tinha feito conosco. Ela estava transformando isso em algo que pudesse proteger os outros. Como você se sente apresentando isso para adultos? Nervosa, mas animada. A maioria das pessoas não entende como é fácil se proteger se você souber o que procurar. Ela fechou o laptop e me olhou séria. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você tem vergonha do que eu fiz com o papai? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Envergonhada? M, você nos salvou. Você protegeu nossa família quando eu não pude. Mas você anda me olhando de forma diferente ultimamente, como se estivesse preocupada comigo. Sentei-me na cama dela, escolhendo as palavras com cuidado. Não estou preocupada com o que você fez, querida. Estou preocupada com o que isso lhe custou. O que você conquistou foi incrível, mas exigiu que você se tornasse alguém mais esforçada do que qualquer criança deveria ser. Você acha que eu sou uma pessoa com problemas? Não. A resposta veio imediatamente e com total certeza. Acho que você é mais forte do que eu jamais imaginei ser possível. Mas também acho que essa força tem um preço, e quero ter certeza de que você está bem com quem está se tornando. Emma se encostou em mim e, por um momento, sentiu-se como minha garotinha novamente, em vez da pessoa formidável que havia se tornado. Não me sinto danificada, mãe. Sinto que finalmente entendo como o mundo realmente funciona. E entender algo significa que você pode se proteger disso. E quanto à proteção dos outros? É por isso que estou escrevendo o guia. Se eu puder ajudar outras famílias a evitar o que passamos, então talvez algo de bom tenha surgido das escolhas do meu pai. Naquela noite, enquanto eu colocava Emma na cama, ela fez uma última pergunta que partiu meu coração e me encheu de orgulho ao mesmo tempo. Você acha que o papai realmente nos amou? Acho que ele amou a ideia de nós. Mas quando nos amar se tornou inconveniente, ele escolheu a si mesmo. Foi o que eu pensei também. Ela puxou seu elefante de pelúcia para mais perto. Boa noite, mãe. Boa noite, querida. Apaguei a luz dela e fiquei no corredor, processando tudo que o Dr. Reeves havia dito. Talvez Emma não estivesse quebrada. Talvez ela fosse exatamente o que precisava ser para prosperar em um mundo onde pessoas em quem você confia podem te trair completamente. Talvez eu não estivesse criando uma criança com problemas. Talvez eu estivesse criando uma jovem extraordinária que usaria sua força para proteger os outros da mesma forma que nos protegeu. 6 meses depois, eu estava empilhando livros na seção infantil da biblioteca comunitária de Milberg quando minha supervisora se aproximou com uma expressão nervosa. Sarah, tem uma repórter aqui perguntando sobre sua filha, sussurrou Linda, olhando para a recepção, onde uma mulher de terno engomado esperava com um bloco de notas. Meu coração parou. Que tipo de repórter? Ela diz que está investigando o caso de apropriação indébita de Rebecca Sterling. Aparentemente, alguém avisou que o denunciante anônimo pode ter ligações com a nossa região. Caminhei até a recepção com as pernas bambas. A repórter sorriu profissionalmente e estendeu a mão. Senhora Patterson, sou Jennifer Walsh, do Channel 7 News. Estou fazendo uma matéria complementar sobre o escândalo de fraude financeira da Sterling. Soube que seu ex-marido estava envolvido. Não posso comentar sobre isso, respondi rapidamente. A história ganhou atenção nacional. Rebecca Sterling está enfrentando acusações federais e várias outras vítimas se apresentaram. Alguém foi incrivelmente minucioso ao documentar os crimes. Gostaríamos de agradecer a quem forneceu as provas. Depois que ela saiu, dirigi para casa, para o nosso pequeno apartamento do outro lado da cidade, com as mãos tremendo no volante. Emma estava na mesa da cozinha fazendo a lição de casa quando entrei. Havia uma repórter na biblioteca hoje perguntando sobre o caso de Rebecca Sterling, eu disse cuidadosamente. Emma não tirou os olhos da planilha de matemática. Eles nunca vão me conectar. Usei 7 servidores proxy diferentes e pagamentos em criptomoedas para todas as contas anônimas. Emma. Está tudo bem, mãe? Ela está bem. Quanto mais atenção o caso receber, mais outras vítimas se apresentarão. Ela terminou um problema e passou para o próximo. Tenho monitorado a cobertura jornalística.
Outras 12 famílias contataram as autoridades sobre os esquemas fraudulentos de investimento da Rebeca. A maneira casual com que ela discutiu seu impacto nacional nas investigações de crimes financeiros ainda me pegou de surpresa. Minha filha havia desencadeado uma investigação federal que agora protegia dezenas de famílias, e ela falava disso como um projeto científico bem-sucedido. 3 semanas depois, Emma recebeu um e-mail que mudou tudo. Uma empresa de tecnologia chamada Secure Family havia, de alguma forma, identificado sua verdadeira identidade e queria lhe oferecer uma vaga em seu programa de desenvolvimento juvenil. Eles estão me oferecendo uma bolsa integral para qualquer faculdade que eu quiser, além de um emprego garantido após a formatura, explicou Emma, mostrando-me a carta oficial em seu laptop. O salário inicial seria de $120.000 por ano. Olhei para os números na tela. Emma, isso é incrível. Isso pode te dar uma vida inteira. Eu sei. Ela fechou o laptop sem hesitar. Vou diminuir o volume. O quê? Por quê? Porque eles querem ter a propriedade do que eu crio. Querem que eu crie um software de segurança que gere dinheiro com medo das pessoas em vez de realmente protegê-las. Ela se levantou e foi até a janela da nossa pequena sala de estar. Além disso, eu já tenho um emprego. Como assim? Emma tirou um cartão de visita da mochila. Parecia ter sido criado profissionalmente, e Patterson, consultora de proteção financeira familiar. Tenho ajudado famílias a proteger suas finanças e se recuperar de fraudes no último mês. Tenho 6 clientes regulares agora, e eles me pagam $75 por hora pelas consultas. Peguei o cartão, observando o design impecável e as informações de contato profissionais. Emma, você tem 13 anos. Como você administra uma empresa de consultoria? A idade não importa quando você trabalha online. Meus clientes acham que sou uma especialista em segurança cibernética para adultos, com especialização em proteção familiar. Ela abriu uma planilha no laptop, mostrando sua renda. Já ganhei o suficiente para cobrir a maior parte do meu fundo para a faculdade. Os números eram impressionantes. Em apenas um mês, minha filha adolescente ganhou mais do que eu ganhei em 3 meses na biblioteca. Que tipo de serviços vocês oferecem? Ajudo famílias a identificar problemas financeiros, proteger suas contas digitais e recuperar dinheiro roubado. Na semana passada, ajudei uma família em Ohio a recuperar $30.000 que seu filho havia roubado da conta de aposentadoria da avó. É legal? Tudo o que eu faço é completamente legal. Eu ensino as pessoas a se protegerem e as ajudo a registrar os devidos relatórios junto às autoridades quando crimes são cometidos. Emma minimizou a planilha. Também vou palestrar em uma conferência sobre segurança cibernética no mês que vem, como eu mesma. Como I. Patterson, especialista em proteção familiar. Participarei por videoconferência criptografada, então minha idade não será um problema. Naquela noite, me vi lendo sobre o caso Rebecca Sterling online. A história de fato viralizou, compartilhada em diversas plataformas de mídia social e coberta por veículos de notícias nacionais. Os comentários variaram de indignação com a fraude a elogios ao herói anônimo que denunciou o esquema. Um tópico de comentários me chamou a atenção: dezenas de pessoas compartilhavam suas próprias experiências com traição financeira familiar, pais roubando dos filhos, cônjuges escondendo bens, parentes explorando idosos. As ações de Emma abriram uma enxurrada de histórias semelhantes. Ninguém suspeitava que a denunciante fosse uma menina de 12 anos. 2 meses depois de nossa nova vida, Emma me fez uma pergunta que me deixou perplexo. Mãe, você acha que o papai algum dia se arrependeu do que fez? Estávamos lavando a louça juntos depois do jantar, e quase deixei cair o prato que estava segurando. Foi a primeira vez que ela mencionou Mark em semanas. Não sei, querida. Por que pergunta? Tenho monitorado as redes sociais dele. Ele posta sobre recomeçar e fazer escolhas melhores, mas nunca nos menciona. Ela secou um copo com cuidado e precisão. Eu estava me perguntando se ele percebe o que perdeu. O que você acha? Emma refletiu por um longo momento. Acho que arrependimento é simplesmente sentir pena de si mesmo quando você enfrenta as consequências. Não é a mesma coisa que entender por que o que você fez foi errado. Você quer que ele se arrependa? Não. Eu quero que ele entenda, mas não acho que ele seja capaz desse nível de autoconsciência.
Ela dobrou o pano de prato cuidadosamente e o pendurou no gancho. A conversa estava claramente encerrada para ela, arquivada como tudo mais relacionado ao seu pai. A primavera chegou com um calor que parecia esperança. O negócio de consultoria de Emma continuou a crescer, e ela começou a criar recursos educacionais gratuitos para famílias se protegerem de fraudes financeiras. Ela desenvolveu listas de verificação de segurança, guias de sinais de alerta e instruções passo a passo para denunciar diferentes tipos de crimes financeiros. Quero transformar isso em uma organização sem fins lucrativos quando fizer 18 anos, ela me disse certa noite, enquanto trabalhava em seu projeto mais recente, algo que ofereça serviços de proteção gratuitos para famílias que não podem pagar consultores particulares. Essa é uma meta linda, Emma. Começou por causa do que meu pai fez conosco, mas se tornou algo maior. Há tantas famílias por aí sendo vítimas de pessoas em quem confiam. Certa noite, no final da primavera, eu estava lendo na sala de estar quando ouvi Emma em uma videochamada no quarto dela. Parei do lado de fora da porta, ouvindo sua voz suave. Eu sei que é assustador descobrir que sua mãe anda usando sua poupança para a faculdade, ela dizia, mas você vai ficar bem. Vou te ajudar a proteger o que sobrou e garantir que isso não aconteça de novo. Percebi que ela estava falando com outra adolescente, provavelmente alguém cuja família estava sendo destruída da mesma forma que a nossa. Emma havia se tornado uma tábua de salvação para crianças cujos pais as haviam traído. A coisa mais importante a lembrar, continuou Emma, é que isso não é culpa sua. Os adultos devem proteger as crianças, não roubá-las. Quando eles não fazem o seu trabalho, temos que nos proteger. Afastei-me da porta dela com lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de orgulho avassalador. Mark tentará nos destruir, mas, em vez disso, forjará algo inquebrável. Emma transformará sua dor em propósito, seu trauma em uma missão para proteger outras famílias. Na manhã seguinte, Emma apareceu no café da manhã com uma aparência como qualquer outra aluna do 8º ano. Mas eu sabia que não. Por trás daquela aparência adolescente normal, havia alguém extraordinário. Alguém que havia pegado a pior coisa que já lhe acontecerá e transformado em uma força para o bem. Pronta para a escola? Perguntei, beijando sua testa. Sempre, disse ela, colocando a mochila no ombro. Ah, e mãe, eu te amo. Eu também te amo, querida. Enquanto a observava caminhar até o ponto de ônibus, percebi que a traição de Mark não havia destruído nossa família. Ela havia revelado do que realmente éramos feitos. Emma havia conquistado mais do que justiça. Ela havia conquistado seu futuro e o estava usando para garantir o futuro de inúmeras outras famílias. Mark poderia continuar com sua nova vida com o que restasse dela. Tínhamos construído algo infinitamente mais valioso com os pedaços que ele havia deixado para trás. Tínhamos construído esperança, e Emma estava compartilhando isso com o mundo. Se esta história sobre a justiça digital de uma menina de 12 anos te deixou na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Emma disse calmamente ao pai: "Você a escolheu. Então, viva com ela, antes de desligar." Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias incríveis de proteção familiar como esta. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma publicação.